um dos melhores sinais que a gente poderia querer aqui no token da XRP aconteceu. A gente pode estar vendo o fim desse ciclo de baixa e o início de uma nova movimentação forte de alta depois desses pontos importantes que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se vocês têm XRP, tem aí o token da Ripple, estão pensando em comprar, fiquem ligados nesse vídeo, eu vou mostrar porque que eu sigo super otimista com o mercado de criptomoedas, porque eu acredito que a gente tem muito a entregar aí de movimentação de alta depois de todo esse pessimismo. Antes de continuar, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, é super importante, ajuda demais aqui o canal continuar crescendo. E claro, nossa área de membros, tá perdido aí fazendo porcaria? Se torna membro do canal, tá? Então vamos repassar aqui o nosso gráfico semanal, que é sempre importantíssimo a gente entender o contexto. Primeiro, a gente teve nossa alt-season passada no token da Ripple, que saiu dos 10 centavos, bateu 76, fez um pivô de alta e foi bater lá nos 2 dólares. Este foi o ciclo passado da alt-season passada, onde a gente fez um movimento em ABC muito bem definido. Mesma coisa que a gente fez depois no bear market, onde a gente saiu desses mesmos 2 dólares, fomos lá nos 50 centavos, formamos o pivô de baixo aqui no 1,40 e porrada para baixo, zona de acumulação. Então a gente já dá de cara aqui com um padrão muito bem definido que o token faz, tá? Onde ele faz movimentos em ABC em duas ondas bem definidas. Depois a gente estabeleceu a partir de maio de 2022 até dezembro de 24 uma forte acumulação. E veja que a gente trabalhou aqui com 50 centavos sendo uma resistência na primeira parte da acumulação e 50 centavos sendo suporte na segunda parte dessa acumulação de 2 anos. E o mercado explodiu para cima. Muita gente queria saber quando foi a melhor oportunidade de comprar o token da XRP. Na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra e de venda que eu faço com o meu dinheiro, eu não tenho o dever aí de estudar e tomar a sua própria decisão, foi aqui. 50, 67, 60, 70 centavos no máximo. Foi a melhor oportunidade de comprar o token da XRP barato. A gente fazia conteúdo já aqui nesse canal de maneira bem informal, tá? Quase ninguém assistia, mas a gente tinha aqui já falado muito sobre essa região de 50 centavos. O preço estourou, rompeu o topo histórico e aí apareceu os compradores de topo querendo comprar a Ripple a 3 dólares, a quase 4 dólares. E aqui, justamente, contra a maioria, a gente já alertava quanto à possibilidade de correção. Afinal, uma alta aí de quase 500% ou mais, acho que foi aqui, não consegue ser sustentada, ó, 600%. Não consegue ser sustentada sem uma correção. E olha como a gente corrigiu aqui deste fundo até o topo, lá naquele caos de 10 de outubro, 0,5 de FIBO, numa agulhada. Então vejam que em todo esse contexto, com todo esse caos, com todo esse pessimismo, a gente não perdeu o topo anterior dos 2 dólares. Tá? Então a gente sempre manteve essa região aqui, esse retângulo vermelho, como suporte importante, mostrando que a gente quer dar continuidade na alta. Então, para os atrasados, para os corajosos, a compra foi agora, no 1,90, retorno para os 2 dólares, e agora a gente está a caminho, provavelmente, no retorno à movimentação de alta. Justamente, inclusive, se a gente pegar aqui do semanal e puxar uma FIBO de todo esse caos de 10 de outubro até onde ele subiu e o recuo, 0,5 de FIBO, zonas de fundo, e a gente pode considerar esse pavio aqui uma armadilha do mercado para entregar alta, tá? Então, todo o contexto aqui, na minha opinião, sempre foi de alta para o token da XRP depois da quebra de estrutura dos 70 centavos. O problema é quem comprou na hora errada, quem comprou aqui na euforia, que acaba ficando com medo. Mas percebo que quem comprou aqui embaixo, cara, não passou um minuto de sufoco. Uma das pouquíssimas altcoins que entregaram aí, que seguraram muito bem todo esse caos do Bitcoin, sequer chegou perto do rompimento lá de agosto, tá? No gráfico diário, a gente vê justamente este canal onde muitos projetos estão rompendo nesse exato momento, tá? Que é justamente esse canalzinho aqui do caos de 10 de outubro, sendo rompido. O da XRP foi na sexta-feira, mostrando justamente que, no mínimo, a gente vai ter uma recuperação. Eu ainda acho que é altcoin season, ainda acredito que muita gente que vai sair fora do mercado
no primeiro movimentinho de alta vai se arrepender, quem vendeu o fundo vai se arrepender, porque a gente está num ciclo totalmente diferente, com esse pessimismo, com toda a estrutura do gráfico, o fluxo financeiro, o ponto que a gente está do ciclo financeiro, cara, tudo apontando para cima. Então eu não consigo ficar pessimista com o mercado de criptomoedas e a gente está tendo os primeiros sinais de recuperação. Com tudo isso dito, vamos projetar aqui os alvos, até onde vai o token da XRP, até onde a gente pode ver aí essa alta. O projeto da Ripple, será que vai conseguir atrair muita gente para puxar o preço para cima? Então a gente vai ter que fazer todas as projeções agora. Mas claro, antes, ó, não esqueça, o Redot Pay, melhor cartão cripto aí de cripto do mercado. Acreditem em mim, vocês vão precisar de um cartão cripto. Então já usem o nosso link, ganham $5, ajuda vocês a emitir o cartão virtual. Você com Apple Pay, Google Pay, tem Pix, cashback, cara, toda a estrutura para vocês. Aproveitem, já se cadastrem, emitam o cartão, entendam como funciona, porque vocês vão precisar nos próximos meses ter como usar aí o saldo de altcoins. Lembrando que a Redot Pay não tem sede no Brasil, privacidade, não paga IOF. Cara, é só benefícios para vocês. Vamos lá. Alvos, então, para XRP a partir de agora. Primeiro, tudo que a gente vai projetar agora, leva em conta que nós não perderemos este fundo dos 1,50. Tá? Tudo passa pelo preço sustentar essa região, que eu acredito, inclusive, que essa semana é a semana que vai fechar agora, daqui a algumas horas, que vai confirmar essa reversão. Voltando aqui para as linhas de fundos de corpos reais dos $2 e dando início à alta, tá? Mas a gente não pode perder os 50, é isso que a gente tem que manter aqui de cabeça. Fora isso, a gente vê aqui que basicamente a XRP funciona como um reloginho aqui de movimentos de alta e de baixa. Nem agora eu falei no inicinho do vídeo, onde ela tem o movimento ABC, depois ABC, e basicamente o que a gente está fazendo aqui, na minha opinião, é isso. Está fazendo um grande A, B e C. E tudo isso dentro de um grande movimento de onda A, B, C. Tá? Então ela vem se comportando nesse jeito. E isso aqui tende a nos entregar um movimento agora eufórico para cima, onde a gente projeta aqui este movimento em ABC que nos leva para casa dos 5 a $10, que eu acredito ser o alvo final para a Ripple. Não tenho como ter certeza, então o que eu vou fazer? Observar sinais do mercado. Cara, o mercado bateu $5, começou a trancar, eu vou ligar o alerta. O mercado bateu $10, começou a travar, eu já vou ligar o sinal de alerta também. Porque é um token que tem um supply muito grande. Está na mão de poucos players essa grande quantidade, então a gente pode ter aquele tipo de topo eufórico, onde o mercado acelera e no candle seguinte ele já começa a realização. Então eu focaria aqui entre 5 e $10 como um alvo final. Claro, passando daí a gente começa a projetar novos alvos, mas eu acredito aí que é algo bem razoável para a gente projetar. Beleza? Não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, é super importante. E dê uma olhada nos outros 2 vídeos aparecendo na tela para vocês. Valeu!